psicológico para que a pessoa pudesse não ir em busca dessas compensações, ou não falo essa, mas qualquer uma outra compensação, mas ela trilhar os passos necessários frente a uma situação como essa? Pois é. Há um dado epistemológico, que o ser humano é único. Então, isso é um princípio científico também. Então, não é somente um princípio da religião católica. Não é apenas um princípio teologal. Cristão, é um princípio também científico. Exatamente. Isso é bem interessante deixar claro. Por quê? Porque em momento algum na história a ciência pôde observar, como eu falava da fenomenologia, um fenômeno de alguém que não é mais esse alguém, é outra pessoa e volta numa vida depois de morrer. Então, isso não se explica. Obviamente que estou falando da psicologia, da ciência, né? Respeitando sempre o religioso, que é justamente a explicação daquilo que a ciência não consegue explicar. Sim. Tendemos, e há estudos sobre isso, por exemplo, de como que a religiosidade ajuda na recuperação de alguém que está doente. Existem várias pesquisas no mundo inteiro da psiquiatria e da psicologia. Uma maior possibilidade, a melhorar, a sair do vício com mais facilidade de quem não tem uma religiosidade. Estatisticamente, existem pesquisas que comprovam isso. E também existem pesquisas que dizem o seguinte: pessoas que têm uma espiritualidade, uma religiosidade e que deixam a sua responsabilidade para Deus, abrem mão da sua própria responsabilidade diante da vida, essas pessoas também têm dificuldade de superar os seus problemas. E aí entra um pouco nessa pergunta que você me faz. Se diante do fato da vida, seja a morte, seja a doença, seja os problemas, eu não consigo lidar com essa verdade, eu posso tender a buscar explicações das mais diferentes possíveis. E aí eu estou fugindo desse fato. Então eu preciso me responsabilizar, crendo, sim, tendo a minha fé, mas sabendo também que essa fé me exige atos, me exige atitudes, exige com que eu dê os meus passos, porque essa é a concretude da nossa existência. E falar também em relação à morte é trazer também essa morte para a minha realidade. Quando eu temo a morte, eu tendo a evitá-la de forma até mesmo doentia, a evitar o sofrimento que a morte do outro pode me trazer. Então eu deixo de ter vínculo com alguém, porque eu tenho medo de sofrer a perda desse alguém. Então, o medo da morte, a minha dificuldade de lidar responsavelmente com a morte, também pode fazer com que eu me afaste das pessoas que eu posso amar. E aí a gente vê a própria questão do materialismo, né? E a própria argumentação que fundamenta muitas vezes o aborto, que fundamenta a eutanásia, que fundamenta lá na frente essa eugenia, o nazismo. Então, por medo de amar, eu posso excluir a vida do outro, eu mato, eu assassino. Eu cometo assassinatos. Então, é necessário essa reflexão também para nós percebermos que muitas vezes uma religiosidade doentia pode fazer com que a minha psicologia adoeça e eu sofra também esses males na minha existência.